Pastor, como administrar suas emoções? Eu acho que é tão difícil, assim, é claro que essa live vai servir para qualquer pessoa. A gente direciona para pastores que, em geral, eles têm que administrar as emoções de todo mundo que chega lá no gabinete dele, né? Toda uma congregação. E, às vezes, eles não têm com quem falar, com quem conversar, e como que eles vão lidar com isso tudo? A gente já teve casos, né, sabendo que pastores cometeram suicídio. Então, assim, acho que chega disso, né? Basta. Né? A gente não quer ver líderes, né, cometendo tal ato, porque não tem com quem conversar, não sabe explicar, E hoje, gente, por favor, tem tanta gente, tanto profissional bom, cristão, que você realmente pode abrir o coração, e agora eu vou deixar a Márcia falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o líder abrir o coração e para quem ele deve abrir o coração, como que é isso, e qual a sua experiência, porque a Márcia também é esposa de pastor, vou já fazer um parênteses, há 26 anos casado com o pastor Ednei Ferraz. E é hoje que eles comemoram 26 anos e tá aí, ó, os nossos parabéns para esse casal que é sensacional. Então, assim, ó, abri esse parênteses e conta mais, Márcia, sobre isso. Como que o pastor deve buscar essa ajuda, né? A gente tem percebido, né, que não somente pastores, mas líderes em geral e pessoas que têm uma autoridade, uma posição de autoridade, né, policiais, né, enfim, eles têm uma dificuldade, alguns, óbvio, a gente não vai generalizar, em expressar, às vezes, essas dificuldades que têm nessas questões emocionais. Por quê? Nós, psicólogos, a gente tem a orientação de fazermos terapia, né, para extravasar tudo aquilo que a gente vai adquirindo dentro do consultório, todas as histórias, né, que a gente vai assimilando aí. Então, eu sugeriria que todos os líderes e pastores também pudessem passar por esse processo, porque são muitas informações e o ministério pastoral, ele tem um diferencial. Ele não acaba no momento em que o pastor sai da igreja, né? Igual várias profissões. Você saiu do escritório e acabou. Muito embora agora a gente trabalhando de maneira remota, isso tenha acontecido com menos frequência ainda. As pessoas estão trabalhando em casa. Mas, assim, a tendência geral é essa. E fica muito difícil administrar essas questões dentro do gabinete, né? E levar para casa todas essas emoções, todas essas dificuldades. E dentro da nossa casa também a gente tem problemas que precisam ser administrados. Então, a melhor forma de lidar com essas questões é o autoconhecimento, né? Eu preciso saber dos meus limites, eu preciso entender de que forma a minha emoção, essa emoção que está aparecendo, surgindo aí de maneira negativa, quando ela surgiu, né? O que eu penso quando algo me lembra desse assunto específico, porque às vezes a gente está fazendo um aconselhamento e a pessoa está trazendo exatamente a nossa demanda, né? Como aconselhar? Se aquilo também dói tanto em mim, né? E é um momento também da gente fazer essa reflexão, identificar esses gatilhos, de que forma eles acontecem, né? A história dessa emoção, como é que surgiu. Vamos supor, se você tem uma dificuldade muito grande no trânsito, se muitas vezes você fica agoniado ali naquele momento que está tudo parado, né? Está congestionado o trânsito, o que você vai fazer? Bom, se eu me conheço, eu sei que isso me traz tanto estresse, eu já vou me programar antecipadamente para vivenciar aquelas emoções, né? Eu vou, de repente, escolher uma música para estar colocando no pendrive ali, estar escutando, né? Alguma outra situação que possa me, assim, não me distrair, mas que possa desfocar o meu pensamento daquela situação que me traz aquele tipo de transtorno. Então, se eu me conheço, com certeza eu vou saber os meus limites, eu vou identificar as emoções que estão sempre presentes diante de algum fato específico, né? E outra questão também é questionar os nossos pensamentos. Será que aquilo que eu estou pensando no momento faz sentido? Será que as coisas que estão envolvidas nesse pensamento são reais? Em que eu estou baseando os meus questionamentos? Em experiências passadas? E muitas vezes sim, né? A gente vivencia coisas que já aconteceram anteriormente em situações novas, que nem sempre estão ligadas aos fatos que aconteceram no passado.
mas a gente cria um esquema, né, que automaticamente nos leva para aquele caminho, para aquela sensação. Então, a gente precisa questionar os nossos pensamentos também, porque a nossa mente mente, né? Então, questione o que a sua mente está te dizendo, porque ela mente, muitas vezes. Não significa que o que você está pensando tem fundamento. Às vezes é alguma ideia que é lançada naquele momento e que você precisa questionar. Não, por que eu estou assim? A gente entende que pensamentos se transformam em palavras e palavras se transformam em ações e ações se transformam em hábitos, né? Então, é um outro ponto que a gente precisa analisar, os nossos hábitos, né? Existem hábitos que a gente precisa estar mudando, tirando da nossa vida, programas que a gente está assistindo, até mesmo amizades que a gente tem, né? E que giram em torno de um determinado assunto que não nos faz bem. Então, estudos foram realizados e mostram que, para que nós possamos consolidar conexões novas de aprendizado, nós precisamos estar assim, diante daquela informação de 8 a 10 vezes. Então, ou seja, se eu quero lembrar muito de uma situação e quero fazer com que aquilo se consolide e faça parte, né, dos meus hábitos, eu tenho que me submeter a essa situação de 8 a 10 vezes, pelo menos, para que ela possa fazer algum sentido e começar a ser real na minha vida, né? Entendemos também que 40% das coisas que a gente faz no nosso dia a dia está relacionado com o automático. A gente faz de maneira automática, né? A gente já levanta, já vai escovar os dentes, já vai pentear o cabelo, já vai lavar o rosto, enfim, eu não sei qual é a sua rotina, mas eu sei que isso todos nós fazemos, né? Por hábito, uma coisa automaticamente. E, enfim, esses aspectos são importantíssimos e vão nos auxiliar nesse processo de administrar as nossas emoções, né? A gente tem como fazer essa gestão de emoção, mas controlar, a gente não tem como controlar o que chega no nosso pensamento, mas a gente pode controlar de que forma a gente vai lidar com esse sentimento, com essas sensações aí que surgem, né, de maneira rapidamente aí na nossa mente. E vou terminar somente essa pergunta com uma frase de Aristóteles, né? Nós somos o que fazemos repetidamente. Tá? Então, é importante a gente lembrar esse detalhe. O que você está fazendo automaticamente aí? 40% do que você faz é hábito, né? E a gente precisa ver se esse hábito não está trazendo coisas saudáveis, a gente precisa estar revendo.